Bem, tenho mais aqui vídeos de professores que pedem para que a gente dê uma olhada e dá uma espécie de parecer sobre aquilo é possível de ser utilizado ou não. E o assunto hoje é Sócrates, e um dos vídeos vem daquele ambiente um pouco podre da classe média paulistana, que é a Casa do Saber, que é a casa do não saber, né? Porque eu nunca vi nada. Você vai até lá, aquela classe média rica, completamente imbecilizada e às vezes tentando, né, ser ensinada por figuras que também não ficam muito além dela, né? Bem, eu vou pegar hoje aqui, né, o que me mandaram, que é uma preleção sobre o Sócrates a respeito daquela frase do Sócrates: só sei que nada sei. Então o tal do professor, que tem um nome um tanto que estranho, é Marsola. É o Bensola ou Marsola, não sei. Mas enfim, o sujeito tem um rosto meio estranho. Vocês vão ver que ele fala meio mole. Não sei por que isso, né? Eu odeio pessoas que falam mole. Não. Parece que tá, né, num estado de retardo. E ele até conta a historinha do Sócrates, que ele leu lá na Apologia do Sócrates, do Platão. Ele até conta a historinha mais ou menos correta, né? Como um aluno de ensino médio conta, mas no final, aí ele tenta pensar por ele próprio, no finalzinho, e comete a burrice enorme, não é? Eu vou botar para você o trecho e vocês vão ver o escabroso. Vejam só. Muito bem. É justamente esse o quadro da sabedoria socrática, e é esse o sentido do sei que nada sei. Na verdade, para sermos filósofos, nós temos que nos situar essencialmente no fundo da nossa ignorância e reconhecermos que a nossa verdade é sempre sinfônica, que ninguém detém o saber total de nada. Nesse sentido, sei que nada sei, mas procurarei conhecer-me a mim mesmo. Perceberam onde está o problema? Sócrates, né? Ele fala, depois na hora que ele chega para dizer, né, aquilo que ele próprio pensa, o Bensola, né, o Marsola, meio que com aqueles olhos, é muito engraçado a cara do sujeito. Aí ele fala que a gente tem que ir conhecendo, né, aos poucos. Nunca é possível alcançar o saber de todo o saber. Aí ele desmente tudo que ele falou da historinha. Talvez porque ele não tenha lido a historinha com um professor, com alguém que vai lendo com ele e dando as dicas de interpretação. Às vezes o ensino do cara é solitário, ele apenas lê, não aprende a interpretar o texto filosófico. O Sócrates não está falando de saber total ou de buscar todo o saber. O Sócrates tem como premissa uma premissa do Platão. Mesmo o Sócrates histórico, que muitas vezes a gente tenta diferenciar do Platão, através de vários estudos, não é? Mesmo esse Sócrates histórico, ele ainda é o Sócrates histórico do Platão. Então, ele tem como premissa a ideia da distinção entre doxa e episteme. Entre doxa, que é a opinião, e a episteme, que é o saber, o conhecimento. São de ordens distintas, por quê? Porque eles são conhecimentos que remetem ao mundo, e este mundo é distinto. Então, a ontologia, né, os seres do mundo estão em patamares distintos. Por isso o conhecimento desses seres do mundo vem em patamares distintos. O conhecimento repete a distinção
entre mundo sensível e mundo inteligível. O conhecimento do mundo sensível e do mundo que cabe o contraditório é o mundo da opinião. Ou seja, o conhecimento dele é opinativo. Agora, que é a chamada opinião mesmo, não é? Agora, o saber, o conhecimento, em termos técnicos dizendo, ele vem do mundo inteligível, ele vem do mundo que só se realiza pelo intelecto. Então ele é um mundo das formas, do eidos, da ideia, aquilo que é a natureza, a essência das coisas. Este segundo conhecimento, esse segundo conhecimento do mundo inteligível, ele não é apreensível pelos humanos, ele é o conhecimento divino dos deuses. Às vezes, os humanos podem tangenciá-lo, mas isto é a tarefa do filósofo, de aspirar a este conhecimento, de amar este saber e de querer chegar nele, que é um conhecimento divino. Então, não é a totalidade do saber, não é saber mais que o Sócrates procura. Quando ele diz, só sei que nada sei, não é porque ele não sabe muita coisa ou porque a totalidade do conhecimento é impossível de ser alcançada. Nem é uma posição de humildade. Os gregos não conhecem a humildade. Eles não têm isso no vocabulário deles, a humildade. É simplesmente por uma razão técnica. Eu quero saber da natureza das coisas. O que eu entendo como conhecimento é a natureza das coisas, é a essência delas. Quando eu digo que só sei que nada sei, é porque eu não sei este tipo de conhecimento, este tipo de saber, ou seja, o conhecimento tomado, né, como um saber efetivo. O resto é opinião. Eu sei, opiniões eu sei aos borbotões. Eu posso ser uma pessoa muito culta, no sentido de amar espetáculos, de amar shows, de amar textos, de amar livros, de amar poesias declamadas. Eu sou um amante do saber, mas no âmbito do espetáculo. Eu não sou um amante do conhecimento, porque eu ainda não sou o quê? Um filósofo. Quando eu me tornar um filósofo, eu vou estar amando o conhecimento. Eu vou desprezar os shows, a retórica de tudo. Eu vou desprezar os livros. Eu vou desprezar tudo isto que os cultos prezam. Eu vou ser um intelectual de outro tipo. De que tipo? Aquele que não quer a totalidade de nada, o todo saber, saber mais e mais. Não, ele quer apenas saber a essência das coisas. Ele quer saber aquilo que é a natureza das coisas. Guardem bem isso. Ele quer saber o predicado de cada coisa. Ele quer entrar no âmbito desses predicados para dizer, este aqui é o predicado. Este aqui é o que diz do objeto o que ele é. Este predicado não pode ser desmentido. Ele é ele. Então, quando eu tenho 2 dedos, eu tenho um dedo grande e outro dedo grande. O problema é que o predicado grande, quando aplicado a este dedo,
faz dele grande, porém quando ele comparado com este, ele fica menor. E este aqui tem o predicado grande, mas comparado com este, ele fica maior. Então eu crio um problema, qual? Dedo grande, daí o predicado grande, ele qualifica o dedo como grande. Há outros predicados no dedo, né? Meio marronzinho, fino, mas o predicado grande também cabe a ele. Só que esse predicado grande, eu falo dedo grande, é verdade quando ele está aqui, sozinho. Quando eu ponho esse outro do lado, dedo grande, não é mais verdadeiro, porque há um outro dedo maior que ele. Sacaram? Então, predicado grande, ora é verdadeiro, ora é falso. O valor de verdade do enunciado, o dedo é grande, muda. Então, portanto, este grande que eu estou vendo, ele é verdadeiro em alguns momentos e não é verdadeiro noutros. A frase dedo é grande vale para alguns momentos em alguns lugares, não vale para outros em outros lugares. Aqui, ó, no mesmo lugar quase, mas em tempos diferentes, este dedo, quando não comparado, ele é grande. Quando comparado, ele fica menor. Este tipo de saber é o saber da opinião. É o saber daquele que não é filósofo, daquele que é o amante dos espetáculos, aquele que se interessa por tudo, tem muita curiosidade, é um intelectual erudito, sabe muitas coisas, mas ele sabe coisas o quê? Que são verdadeiras e falsas. Que horas são verdadeiras e horas são falsas. Então ele não tem um conhecimento, porque o conhecimento advém do âmbito daquilo que não é sensível, que eu não estou vendo nem pegando, que é o grande. Porque o grande, ele participa do dedo, para formar o dedo. E onde está esse grande? Por que que eu consigo admitir que há um grande que nunca é nem maior, nem menor, ele é a grandeza? Eu entendo isso. Ah, falei a palavra-chave. Eu entendo isso. Eu não vejo, eu entendo. Eu não vi, mas entendi. Então, o grande, que não é este grande, que este se desmente, o grande que participa aqui, né, é um grande do âmbito metafísico. Ele não é sensível. Ele é inteligível. Eu entendo, mas não vejo. Quando eu digo que eu entendo, é porque a captação, ou digamos assim, né, o meu contato com ele é pelo intelecto. Porque se não tiver o grande, como é que esse dedo pode ser sensivelmente grande? Não é? De onde veio a grandeza deste dedo, se não houver nele o grande, que vai se distribuindo para outros dedos? Então veja, o grande participa aqui e participa aqui. Ao participar aqui, ele transforma este dedo em dedo grande. Ao participar aqui, ele transforma este dedo em dedo grande. Esta sua participação, quando encarnada, traz o conhecimento daquilo que é grande, mas comparado com o outro, não é grande. Mas ele próprio, a grandeza, é participativo. Há uma participação dele. Há uma participação dele aqui e aqui para ele fazer o dedo ser grande. É a grandeza, o grande, a forma do grande. Mas ele próprio não pode ficar preso aqui nem preso aqui. Ele tem que se deslocar para todas as outras coisas.
múltiplas da vida para ir dando tamanho a elas, tornando elas, todas elas, com tamanho, com o grande. Então ele não se modifica. Este grande que vai participando de todas as coisas, ele é idêntico a si mesmo, imperecível, ele é, digamos assim, perfeito e, principalmente, né, ele é, né, alguma coisa do âmbito intelectual. Eu sei que ele existe e não vejo pelos olhos. Ora, onde estaria então este grande? Na minha cabeça? Não, na minha cabeça está o conhecimento a respeito dele, ou seja, o meu entendimento, mas ele próprio tem uma ordem de existência. Ele é aquilo que é. Enquanto que o sensível é aquilo que é e é aquilo que não é. Então, tem a ignorância, a opinião e o saber intelectual, que é o conhecimento. De modo que o Sócrates procura este saber. Ele procura fazer investigações onde ele vai se deslocar, né? Querendo, a pergunta do Sócrates é sempre por aquele saber. Tanto é que ele diz: o que é a justiça? O que é a piedade? O que é a virtude? Ele faz, né, perguntas de âmbito moral que obrigam você a pensar: caramba, ao invés dele estar perguntando sobre várias coisas, ele está perguntando por algumas coisas bem seletas. Ele está perguntando pela natureza das coisas. Ele não quer saber dos atos justiceiros da cidade. Ele quer saber o que é o justo, para que os atos justiceiros possam se dizer justos ou não perante o justo. Ele não quer saber de exemplos de pessoas corajosas. Ele quer saber o que é a coragem, para que os atos corajosos, diante da coragem, possam se dizer corajosos. Esse saber é que o Sócrates almeja. Ele almeja a resposta ao que é F, ou o que é X. Essas perguntas do Sócrates, elas não são perguntas que vão ficar ao relento. Eu pergunto e nunca respondo. Essa é a atividade do Sócrates histórico, digamos assim. Mas ele, sendo o Sócrates histórico do Platão, vai ter uma resposta platônica, que é essa teoria que eu acabei de explicar, a teoria das formas. E que vai ser aí objeto de investigação do Platão até o final da sua vida. Portanto, o Beisola, o Marsola, o Desmiola, rapaz meio da casa do saber, né? Imagina, não percorram tais águas, que isso aí só dá erro, né? Ele não entendeu. Ele conta a historinha, mas na hora que ele vai extrapolar para pensar sobre a história, ele responde com senso comum. A gente que ficar sempre sabendo mais coisas, né? E vai investigando, a gente nunca tem o saber total. Não é essa a investigação do filósofo. Ele volta a ser um amante do espetáculo, ele, o Beisola. Marsola, né? Desculpa. Marsola ou Marsola? Esqueci o nome do rapaz. Mas sei que ele tem esse olho dele assusta a gente, né? Porque parece que ele tá, né? Ele vai cair, né? Que coisa, né, gente? Que deprimente. Você vê essas pessoas que estudam filosofia, elas deviam praticar um pouco no basquete, praticar um pouco de esporte, né? Fazer aquilo que o Platão mandava, né? Dançar, namorar, praticar esporte, mas eles vão ficando, né? Eu mostro figuras aqui, depois eu falo: meu Deus do céu, a filosofia não melhorou essas pessoas, né? Aliás, o Platão diz isso na República, né? Os filósofos, pelo amor de Deus, essa gente, todo mundo sabe que não vale nada, né? Mas aí depois ele qualifica, né?
Mas os filósofos nossos, dos nossos filósofos, os que vão surgir, esses vão procurar a resposta a respeito da essência das coisas. E é um saber divino. Ele está junto com os deuses, ele é de outra ordem. Há um treinamento do filósofo para vislumbrá-lo. E há uma possibilidade do filósofo de fazer isso, porque a razão de cada um de nós, e a razão treinada do filósofo, faz parte de, ou digamos, participa, né, da razão cósmica. Então, quando você vem, esta razão é incorporada num corpo, ela perde, né? Ela perde potência, digamos assim. E aí ela passa a enxergar o sensível. Aí ela tem que fazer toda uma educação de rememoração de quando essa razão estava unida ao cosmos para recuperar a sua capacidade de entendimento, a sua capacidade de ver, entre aspas, né, o que é do intelecto. Né? Há toda uma ligação entre a filosofia do Platão e a religião do Platão, que está no Fedro, brilhantemente explicada no Fedro, um dos textos mais lindos da filosofia. A República, digamos assim, é o texto principal da filosofia, de toda a filosofia. E o Fedro é um dos textos mais lindos da filosofia, se não o mais lindo. Daqui a pouco a gente volta.